Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, eu, Karen, neuroeducadora, neurometrista, neurocientista clínica da Via Neuro e nossa amiga... Eu me chamo Venissa, é um prazer estar aqui novamente, trazendo informações bem importantes para vocês. Eu sou psicomotricista e neurometrista da clínica, trabalho desde os bebês até os idosos. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente relevante que geralmente a gente não vê muito uma ênfase para esse assunto. Então resolvemos trazer aqui a Venissa, nossa mega especialista da clínica, que faz um trabalho maravilhoso. E vamos iniciar, Venissa, contando um pouquinho para o pessoal o que é a psicomotricidade. A psicomotricidade, então, o pessoal ainda nos procura tendo muitas dúvidas, em relação a esse assunto, porque entendem que a psicomotricidade seria só o movimento. E ela vai muito além disso, Então, além de trabalhar o movimento em si, a psicomotricidade também traz consigo os aspectos afetivos e cognitivos. Então, para a gente começar a entender que tudo começa através do corpo, E a gente vê que muitas vezes esse corpo é esquecido, ele fica para trás. Então, é importante a gente observar esses comportamentos do corpo. Então, tudo entra na parte do equilíbrio das emoções. Quando a gente fala no psico, é entender que tudo que é sentido externamente, o corpo também entende junto e ele precisa ter uma forma de expressar, de colocar isso para fora. Junto com isso, nós temos a parte do cognitivo, que é o entendimento. O nosso corpo entender aquilo que está acontecendo e de que forma que ele vai internalizar isso para depois poder externalizar. Então essa é a psicomotricidade, é um conjunto, desses três aspectos: afetivos, cognitivos e motores. Isso é perfeito de se pensar, porque eu falo muito para os pacientes na clínica. Por exemplo, em uma crise de ansiedade, que é algo extremamente relevante, sempre tem algo que o teu corpo demonstrou antes, sempre tem algum movimento ou de contração, de vasoconstrição, ou de aceleração cardíaca, ou na alteração da respiração. Então, a partir do momento em que você traz para si uma autoconsciência, uma reflexão sobre quais são os aspectos, quais são as reações neuroemocionais que seu corpo está dando, você passa a ter uma chance muito grande de diminuir essas crises e de minimizar o impacto. Vejo isso como sendo um dos grandes trabalhos da psicomotricidade. E quero que você aproveite esse gancho e fale pra gente sobre isso e se também dá para trabalhar em todas as idades, porque geralmente o pessoal acha que psicomotricidade é para criança que cai, que não tem equilíbrio, que não sabe saltar, que não tem a grafia ainda correta, mas ela vai bem além. Exatamente, então a psicomotricidade trabalha aspectos muito além disso, a criança não salta direito, tem essa dificuldade, tem dificuldade na motricidade global como um todo, na motricidade fina, ok. Mas quando a gente vai pensar lá no adulto, que já passou pela observação dessa fase da motricidade, então um exemplo bem legal que a gente pode trazer aqui é a questão do sono. Então muitos pacientes nos procuram que têm a dificuldade para dormir. A primeira pergunta que eu faço é: você já observou como é que você dorme? Como é que literalmente você deita na cama? Sabe que é verdade? Você já observou como é que esse teu corpo funciona durante o dia? Então, aquela pessoa que fica no computador o dia todo. Aí vai contraindo, Vai desmontando e o corpo vai ficando assim, quando vê o final do dia a pessoa tá desse jeito. E quais as consequências, que essas ações, que esse movimento trazem para essa pessoa. Então é aí que nós entramos nessa análise psicomotora desse corpo que sente e que expressa de alguma forma. Então aí nós temos as consequências, que é um sono desregulado, daquele corpo que
acorda no outro dia, mas não recuperou. Por quê? Porque não relaxou. Porque Sim. a pessoa não consegue relaxar. Junto com isso, nós temos a ansiedade. Então, a gente consegue perceber que é todo um ciclo, né? Então, se esse corpo não consegue entender o momento de parar, né? Consequentemente, o sono vai desregulando, a ansiedade vai aumentando. Essa semana, inclusive, eu brinquei com uma paciente que ela estava tendo muitos estresses no trabalho, né? Muito estresse no trabalho. Aí eu disse pra ela, vai no banheiro e senta. E fica lá em silêncio. E deu só isso. Tá, mas por quê? Porque o teu corpo está dando sinais que ele precisa parar um pouco, né? Então, hoje a gente vê assim... o ser humano como uma máquina, porque é tão corrido o nosso dia a dia, né? E a gente esquece que esse corpo está aqui, que ele precisa relaxar, que nós precisamos respirar. A questão da respiração também é algo muito importante que a gente trabalha na psicomotricidade, esse inspirar e esse expirar corretamente, que parece coisas tão simples, né? Que são automáticas de certa forma, mas que é tão automático que acaba saindo errado e a pessoa não percebe. E aí vem as consequências. E todas as idades é possível fazer um trabalho psicomotor, é possível reabilitar esse corpo, esse movimento, esse sentir, esse observar? Em todas as idades. Então, nós temos resultados bem positivos e significativos, tanto com crianças, adultos, idosos. Nós conseguimos também fazer um trabalho de forma virtual, né? Principalmente com os adultos e idosos. Então, a gente se vendo, né? Através da tela já é possível sim fazer esse trabalho de reabilitação. Então é importante frisar aqui que a psicomotricidade não é só para as crianças, ela é fundamental para os adultos, para os idosos. Nos idosos eu gosto muito de trabalhar, de trazer essa parte do cognitivo. Então sim, nós temos procura de pacientes que o déficit da memória, que é algo comum da idade, e através da psicomotricidade nós conseguimos fazer esse resgate, né, do adulto, do idoso se perceber, né, ter essa autopercepção do corpo e consequentemente da mente, fazendo esse resgate do quem sou eu. Sim, isso ajuda muito. Eu acompanho os teus trabalhos, né? E eu percebo que essa questão do resgate, desse trabalho cognitivo com o idoso, auxilia muito na diminuição de quedas, de depressão, né? Porque eles passam a perceber que aquele corpo pode ser produtivo, indiferente da característica que ao longo do tempo ele acumulou, né? Porque geralmente o que a gente mais escuta na clínica é: agora eu tô imprestável, não sirvo para mais nada, não consigo fazer porque tem uma dor aqui, uma dor ali. E todo esse trabalho ajuda muito nesse resgate da autoestima, dessa autopreservação de imagem, da prevenção de acidentes, inclusive. Então a gente traz, né, essa autopercepção como um auxílio, uma grande ajuda para o dia a dia, né, para essas atividades de vida diária. Então o adulto vai saber como se comportar, né, como se tratar melhor, né, tratar melhor a si mesmo no trabalho, em todos os ambientes em que ele está inserido, né? E também o idoso, as atividades dentro de casa de uma forma mais harmoniosa. Então aí a gente começa a trabalhar com a autopercepção e essa aceitação do corpo, fazendo com que o adulto, o idoso, entenda, né, que é possível, sim, fazer aquele movimento, ter a percepção de que eu consigo, né? Então, aí nós começamos a trabalhar essa parte do psico, né, das emoções, sim, desse controle. Eu não consigo e deu. Não, calma.
será que realmente eu não consigo ou eu não entendi como eu posso fazer, como eu posso executar? Então, nas nossas terapias, a gente trabalha isso, vamos entender o que precisa ser feito e de que forma você consegue fazer, o seu corpo consegue organizar melhor para que esse movimento, essa organização do corpo, juntamente com o cognitivo e o afetivo, aconteça da melhor forma. Perfeito. Não poderíamos deixar de falar aqui, gente, sobre a questão da condição autista. Vocês sabem que nosso programa sempre tem essa demanda de assunto e geralmente a pessoa na condição autista, ela traz consigo muitos distúrbios motores, transtornos relacionados às questões motoras, dispraxias, etc, né? E o que a gente vê na realidade é a maioria da pessoa adulta de diagnóstico tardio que não foi diagnosticada na infância, tendo severos atrasos do desenvolvimento motor, dessa consciência psicomotora, e isso trazendo um impacto enorme no seu dia a dia, desde em questões que potencializam a parte sensorial, né, que potencializam o transtorno sensorial e que também potencializam a dificuldade da interação, a dificuldade da execução. Esse trabalho que você realiza hoje com as pessoas de diagnóstico tardio no virtual, por que a gente abriu, né, para o virtual? Pela falta de profissionais que a gente percebeu que realizam esse tipo de trabalho, e aí você desenvolveu esse projeto. Fala um pouquinho pra gente como que funciona esse projeto, como que as pessoas, porque às vezes a pessoa acha, é movimento, como é que eu vou fazer, né? Conta um pouquinho, porque os resultados a gente tem visto maravilhosos, né? Então, a pessoa na condição autista, né, tem como característica essa dificuldade da reação neuroemocional, que é da interpretação dos estímulos externos, né? Então, se estou em um ambiente que não está me fazendo bem, que eu não estou me sentindo legal, geralmente ou a pessoa tem crises, ou dá uma enxaqueca, ou uma dor no corpo, e agora? O que eu faço? Né? Então, através da psicomotricidade, a gente consegue aprender a regular esse corpo. Por isso que nós colocamos no formato virtual, para ter essa oportunidade de atender pessoas que não são daqui, né, do nosso município. Não tem acesso, Não tem acesso, e aí a gente consegue, sim, trabalhar essa forma da autopercepção, de entender os sinais que o corpo está dando, né, diante dessas reações. Então a gente faz o processo da respiração, aprendemos juntos a respirar, né, a identificar o que é que está incomodando, entender por que aconteceu essa dor, de onde ela veio. Então a pessoa, né, o paciente chega para mim, Venissa, hoje senti muita dor de cabeça. Então tá, vamos voltar lá. O que aconteceu no teu dia hoje? Como é que foi essa semana? E aí a gente começa a montar as pecinhas, fazendo com que o paciente entenda o que causou este dano, né? E de que forma que nós vamos trabalhar em cima disso. Então nós aprendemos com a psicomotricidade a se adaptar, né, nos ambientes, se adaptar aos estímulos de uma forma positiva, trazendo sempre ganhos, né? Então nós entendemos os aspectos negativos para equilibrar e transformar em positivos. Maravilha. Bom, gente, muitas pessoas podem se beneficiar. Falamos aqui da pessoa na condição autista, falamos das questões gerais da psicomotricidade para a infância, mas o tratamento, a estimulação psicomotora baseada numa educação de corpo e movimento, ela é extremamente benéfica em diversos casos. Por exemplo, transtornos gerais de neurodesenvolvimento, né? O TDAH, o autismo, transtornos de aprendizagem, as questões relacionadas a dores crônicas, fibromialgia, é um tratamento que auxilia muito. A parte de desenvolvimento e déficits cognitivos, que daí entra muito mais a pessoa idosa, né, que tem ali uma demência, um Alzheimer, então pode se beneficiar
muito. Aonde você vê esse papel do paciente, né? Como que você observa isso, assim? O papel do paciente e o papel da terapeuta psicomotora. Como que entra essa interação para gerar o resultado? Porque não basta fazer naquele momento ali da sessão, né? Como que funciona isso? Então, eu sempre digo, né? As terapias é uma troca, né? Não adianta o paciente fazer comigo naquele momento do atendimento e esquecer, né? Então, nossos atendimentos são semanais, no máximo de 15 em 15 dias, para que a gente não esqueça, né, do que foi trabalhado, mas é uma troca. Então, muitas vezes vai tarefa para casa, como eu brinco, né? Então, na próxima semana eu preciso que você traga para mim como foi a semana passada. Quais foram os movimentos que você percebeu que evoluíram, né? O que aconteceu, alguma coisa que te desequilibrou emocionalmente? E agora, o que você fez para conseguir equilibrar de novo? Então, nós precisamos dessa troca. Eu preciso entender o paciente, porque cada paciente é único, Com certeza. Então, preciso saber sempre quais são as dificuldades. Então, todo dia tem uma novidade na vida de todos nós e eu preciso saber para que eu possa auxiliar. Então, assim, a gente cria mesmo uma amizade, porque eu preciso saber de tudo. Eu sempre digo, olha, eu vou fazer, se você não vai me contar, eu vou perguntar. Como é que foi a semana? Dormiu bem? Se alimentou bem? Conseguiu se alimentar nos horários direitinho? Quantas horas de sono? Esqueceu de alguma coisa? Você percebeu que, né, faltou alguma coisa? Como é que a gente pode trabalhar em cima disso? Então, essa troca é muito relevante. Quando necessário, muitas vezes a gente chama os familiares também, as pessoas que estão no meio, né? Porque a gente sabe que o ambiente é algo que influencia muito, né? Então, a gente precisa saber também em que ambiente que esse paciente está inserido para poder organizar da melhor forma. Então, se é um ambiente, moro sozinho, então tá, mas você sai, você socializa, como que funciona isso? Como é que é a organização tua diária, né? Com quem é a sua convivência? Então, tudo isso influencia na terapia e eu preciso saber. Então, sempre perguntando para a gente poder ter essa troca e um trabalho significativo. E na condição autista, tem mais uma vantagem desse tipo de trabalho, porque traz para o paciente um aumento de propriocepção, um aumento de reconhecimento, que também é um déficit da pessoa na condição autista. Geralmente a pessoa ela não consegue falar, ela não consegue ter a percepção real do que ela sente, do que ela vê, do que ela pensa, ela não tem esta consciência, há uma falha nesse quesito, né? Há uma falha da questão que até chama-se alexitimia. Não consigo ter a percepção do que eu sinto, do que eu vejo, do que eu reconheço. E aos pouquinhos, com todo esse perfil de estimulação diária, semanal, com essas tarefas, né? A pessoa vai trazendo para si um reconhecimento, aumentando a capacidade de autopercepção, e isso traz extremos benefícios. Então, eu percebo muito resultado naquele paciente autista que tem um transtorno sensorial grave, né? Geralmente está muito ligado a esse não reconhecer, a esse não sentir, esse não perceber, né? A pessoa que nem... Tem muitos que causam desmaios, chegam a desmaiar por muitos estímulos, mas você percebeu os pequenos sinais do seu corpo antes, que ele deu que ia chegar nesse colapso, né? A você reconhecer as crises, os shutdowns, os meltdowns, né? Então, antes de deixar acontecer, para que você possa se retirar daquele ambiente, para que você possa buscar um espaço de autorregulação, e que aquilo vai, com certeza, trazendo uma melhor qualidade de vida, vai trazendo para ti um autoconhecimento incrível, e isso não tem preço, né, Venissa? Exatamente, porque melhora a qualidade de vida. Então, na terapia a gente faz essa busca, né? Essa busca pelo que está acontecendo, que está te prejudicando. Tem pacientes que chegam na clínica, às vezes, na terapia, assim, ó.
Aí eu já pergunto, o que será que aconteceu? Que está, né, aquele corpo todo contraído, né? Tem uma hipertonia ou uma hipotonia. Então a gente vai entendendo e vai percebendo que o corpo vai expressando. Aí eu já digo, descruza os braços, respira, relaxa para que a gente possa dar início, para que a gente possa conversar. E isso não é só na sessão, né? Sim. É para a vida, para todos os ambientes. Então, essa busca pelo entendimento vai fazer com que o paciente consiga se autorregular de uma forma melhor, que é essa a ideia, né? Para que passe, como eu sempre digo para os meus pacientes, um dia leve, né? É um dia de cada vez, mas a gente precisa ter esse entendimento e essa leveza, porque senão vai acumulando e aí vem as crises. E o corpo, né? vai falar, né? O corpo vai expressar, não tem jeito, a gente não consegue fugir disso, né? Exatamente. Bom, em nosso tempo eu falei que ia passar super rápido e realmente passou. Sempre maravilhoso poder trocar contigo, né? A Vinícia é uma expert no assunto, faz um trabalho incrível dentro da Via Neuro. Então, espero que vocês tenham gostado desse programa de hoje, que possam aproveitar, se reconhecer, entender a importância do autocuidado, de buscar ajuda, né? De saber que, ok, estou numa condição, mas essa condição, se eu quiser, ela não me incapacita. Né? Então ela pode te trazer vários benefícios, existem muitas coisas que você pode fazer para melhorar sua qualidade de vida. Obrigada mais uma vez, acessem as nossas redes sociais, né? As nossas páginas, tanto da Via Neuro quanto do canal do Não Foi Ontem. Tirem suas dúvidas, se quiserem saber mais sobre o trabalho realizado pela Vinícia, entre em contato conosco. E suas palavras finais. É um grande prazer, né, poder ter essa troca aqui, né, nas telinhas, e dizer que a nossa clínica está de portas abertas, ficamos à disposição sempre para atender todo mundo da melhor forma. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Obrigada.